Bom dia, gente. Bom dia. Todo mundo animado aí nesse sabadão de manhã. Ixi, tem gente atrás da pilastra? Não. Então eu vou trazer algumas coisas novas aqui, né? Uma perspectiva de pesquisa para vocês saberem um pouco o que a gente está fazendo aqui também no HC, né? Mais no sentido de prevenção de psicose, né? Então, sintomas psicóticos na população geral, devemos nos preocupar? Então, a princípio, não, né? A gente não precisa se preocupar com sintomas psicóticos na população geral. Né? Mas, a gente tem sim que se preocupar. Então, vou falar um pouquinho isso na aula de hoje. Eu queria falar de dois casos primeiro, né, que eu atendi. O primeiro caso é no consultório. Um rapaz super bonito, mora em Alphaville, né? Esse cara sempre foi meio mal na escola, ele tinha um distúrbio motor na marcha, né? Então é um cara que andava com certa dificuldade. É uma dificuldade assim de, por exemplo, AVC, né? É um cara um pouco descoordenado, assim, né? Sempre poucos amigos, né? Um cara meio recluso, assim, meio tímido, né? E aí, quando tinha lá seus 18, 19 anos, teve uma primeira crise, né? Uma crise que durou muito pouco tempo, durou um dia. Ficou internado um dia também no hospital, depois foi embora para casa. 2 anos depois ele teve outra crise, né? Também é uma crise rápida de alguns dias, mas que assustou muito os pais e os irmãos, né? E esse cara ficou internado um mês, enfim, aí ele teve ao longo da vida mais 2, 3 internações. Nunca ficou muito claro para mim quando ele contava o que eram as crises, né? Ele falou só que ficava muito agitado, muito agressivo, os pais ficavam com muito medo dele, né? Mas nunca ficou muito claro, assim, um cara com um pouco persecutório, não sei se eu mexeria agora aí. Um cara um pouco persecutório, assim, uma paranoia meio difusa, enfim, mas nunca me foi muito claro o que ele tinha, assim, se tinha uma alucinação, se tinha um delírio estruturado, né? A princípio não tinha nada disso, né? Um cara que trabalhou, teve alguns empregos, né, em telemarketing, entrega de comida, tudo. Hoje ele mora sozinho, ele está há uns 20 anos desempregado, tem uns 50 anos, não sai de casa, né? É um cara que conversa muito bem, né? A gente custa a sacar que ele tem algum tipo de diagnóstico, né? Porque é uma pessoa muito bem afeiçoada, um cara forte, alto, né? Conversa muito bem, mas ele não sai de casa, ele fica em casa, ele não conseguiu mais emprego, não tem amigos, né? Se relaciona basicamente pela internet. Enfim, é um cara com bastante prejuízo. Volta e meia ele se dá conta desses prejuízos e dá uma deprimida, né? Mas absolutamente sem sintomas positivos, né? Sem o delírio, sem uma alucinação muito clara, né? O segundo caso que a gente atendeu aqui no projeto de pesquisa é de uma moça, né? Foi muito interessante, uma moça jovem que ela chegou para nós pela pesquisa, depois eu vou falar um pouquinho da pesquisa que a gente está fazendo. Ela chegou da população geral, né? Ela foi recrutada e ela contou assim que começou a ouvir vozes há um ano atrás, né? Vozes que chamavam ela, né? Ela tinha essa clara distinção, né, que era uma voz que chamava ela de fora da casa. Ela ia para fora da casa, ia checar quem que estava chamando ela, quem estava xingando, que às vezes xingava ela, e ela não via ninguém, ela ficava muito assustada e voltava. Então ela ficou 6 meses assim, ela voltava, se trancava toda em casa, né? Ficou 6 meses assim, não aguentou, vendeu a casa e foi morar com a mãe, né? Continuava ouvindo vozes, né? Na casa da mãe a mesma história, né? Continuou ouvindo essas vozes até que deu 3 meses, ela tinha uma filhinha pequena também, né? Deu 3 meses, ela falou pra mãe: olha mãe, eu não aguento mais, eu tô ouvindo essa pessoa me chamar, eu vou lá fora, não tem ninguém, eu fico muito assustada, eu não sei o que é. Aí a mãe falou assim: bom, mas filha, não se preocupe, eu também ouço isso, né? Desde quando eu tinha 19 anos, isso aí é espiritual, né?
vamos lá no templo, que a gente fala com o pastor e aí você vai melhorar, enfim. Foi no templo, acalmou, né, as vozes diminuíram de frequência, mas enfim, ela convive hoje com essas vozes, né. Então, assim, são 2 pacientes que eu vou retomar um pouco ao longo da apresentação, mas só para a gente questionar um pouco o papel do sintoma positivo, né, da alucinação e do delírio. Então, em primeiro lugar, né, o que são os sintomas psicóticos? Né? Acho que boa parte de vocês deve saber, mas só para a gente reforçar aqui, né? Quando a gente fala de sintoma psicótico, a gente está falando de sintomas positivos, né? Basicamente delírios e alucinações. Os delírios são falsas crenças, né? Então, a pessoa acredita em coisas que não existem, né? Então, eu acho que a CIA está atrás de mim, eu acho que implantaram um chip no meu cérebro, enfim. Delírios persecutórios, paranoias, delírios de grandiosidade, né? E alucinações são alterações da percepção, dos sentidos, né? Então eu tenho um percepto ali, em qualquer um dos 5 sentidos, né? Que não existe, na verdade. Então eu tenho uma alucinação visual, né? Começo a ver coisas, começo a ouvir coisas, sinto gosto de coisas que, enfim, não tem nada na minha boca, começo a sentir cheiros, né? Então, alucinações são perceptos que nos apresentam na consciência sem a gente ter o estímulo, né? Então, isso que a gente chama de alucinação. São basicamente o que a gente fala na esquizofrenia de sintomas positivos. Bom, onde aparecem os sintomas psicóticos, né? Mais evidentemente, eles aparecem nos quadros psicóticos, né? A esquizofrenia, por exemplo, ela é responsável por 44% dos transtornos psicóticos. Então, assim, quase metade dos transtornos psicóticos vai ser atribuída à esquizofrenia. Então, os sintomas psicóticos vão aparecer nesses quadros, né? Além da esquizofrenia, o transtorno delirante persistente, o episódio psicótico breve, transtorno esquizofreniforme, são outras formas de psicose. E aí a gente começa a ver uma coisa um pouco diferente, né? Por exemplo, quadros psiquiátricos, né? Quem trabalha com pacientes sabe disso também, né? Todos os diagnósticos psiquiátricos, exceto pelos distúrbios alimentares, implicam em risco maior de desenvolver psicose. Então, o sintoma psicótico a gente vê também nos demais diagnósticos. Então, essa aqui é uma pesquisa que a gente conduziu aqui faz alguns anos, quase uns 10 anos, no grupo de epidemiologia. Foi uma pesquisa que a gente foi na casa das pessoas, aqui Vila Madalena e Pinheiros, e entrevistou elas, né, com instrumentos de screening para a gente avaliar sintoma psicótico. Então, assim, população normal, né, batemos a casa das pessoas para perguntar, né, dentre outros distúrbios, a gente questionou também sobre sintomas psicóticos, né? Então, se a gente olhar aqui, sintoma psicótico, sintoma clínico verdadeiro, né? É uma tabela de odds ratio, né? Ele está relacionado, quem tem, por exemplo, transtorno dissociativo, tem um risco 4 vezes maior de ter transtorno psicótico, de ter um sintoma psicótico, né? Transtorno bipolar, depressão, distimia, né? Dependência de álcool, de dependência química e distúrbios ansiosos. Então, todos os diagnósticos, eles estão relacionados à psicose, né? Então, se a gente olhar aqui os diagnósticos, exceto por distúrbios alimentares, que não tinha ninguém com sintoma psicótico, qualquer pessoa que tem algum distúrbio psiquiátrico está em risco de desenvolver algum sintoma psicótico. Isso nos mais variados graus de sintomas, né? Tem o sintoma clínico, o sintoma não clínico e o sintoma secundário, né? O sintoma não clínico seria aquele sintoma que a gente vê, às vezes a gente acaba atribuindo a algum outro distúrbio. Por exemplo, eu estou com muito medo de andar na rua, eu começo a achar que eu estou sendo perseguido, né? São sintomas que ficam um pouco no limiar ali. E sintoma secundário, claramente, devido ao distúrbio, por exemplo, dependência química, se eu estou sob efeito de alguma substância, tanto que aqui o odds ratio vai ser bastante grande, né, de 18, né? Ou secundário alguma outra condição médica, né, um delírio, alguma coisa assim. Então, assim, todos os tipos de sintomas psicóticos, eles estão relacionados a qualquer tipo de diagnóstico psiquiátrico. Então, assim, a psicose ocorre, né, na população geral.
ela ocorre nos diagnósticos psicóticos, né, e ocorre nos diagnósticos psiquiátricos. Bom, ela aparece em pessoas normais também, né? Então, será que a gente tem psicose em indivíduos sem doença psiquiátrica? Sim, a gente tem isso. Isso ocorre também. Então, isso é uma coisa que tem sido feita há alguns anos, umas 2 décadas mais ou menos, na pesquisa, e a gente tem visto que a psicose ocorre, né, as alucinações, delírios ocorrem na população geral. Isso aqui foi uma outra publicação, não dá para ler muito bem aqui, mas depois a gente manda a aula, né, uma publicação do nosso grupo. A gente também foi na população geral, né, buscar, entrevistar ativamente as pessoas para saber, né, se elas tinham sintomas psicóticos, né. A gente contratou uma empresa de pesquisa, né, sorteamos pessoas da cidade inteira, a gente entrevistou mais ou menos 2.000 pessoas, né, e o que a gente viu? Né, isso aqui são pontos, né, total de pontos numa escala de pródromo, né, uma escala de sintomas psicóticos, vamos dizer assim, e a frequência das pessoas. Então, a gente vê que quando a gente tem uma pontuação baixa, a gente tem muita gente que não tem pontuação, ou que tem uma pontuação baixa. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui, a gente não tem uma risca divisória aqui. Se a gente olhar, é uma distribuição half normal, que a gente fala, é uma metade de uma curva normal, né? Então a gente tem uma gradação aqui, né? A gente tem muita gente sem sintoma psicótico, claro, mas isso vai vindo devagar aqui para pessoas que têm muitos sintomas, né? Então a gente não tem um ponto de corte que fala, bom, aqui a gente tem pessoas sem sintomas, aqui a gente tem pessoas com sintomas, né? A gente tem uma gradação, é um contínuo que a gente fala, né? Então a coisa não é categorial, né? A gente vê sintoma psicótico na população, não é um evento tudo ou nada. Então essa aqui é uma outra publicação um pouco mais antiga nossa também, daquele mesmo estudo da Vila Madalena em Pinheiros, né? Então a gente foi na casa das pessoas, entrevistou elas, né? A gente tinha uma amostra total de 1.464 pessoas, né? Destas, 906 não tinham sintoma, né? Mas olha só, 558 já tinham tido algum sintoma psicótico na vida, né? Pelo menos uma vez algum sintoma psicótico, né? 451, dividindo mais ainda, né? 451 eram sintomas não clinicamente relevantes, né? 107 tinham sintomas com relevância clínica, né? Separando esse grupo, né? 57 tinham sintomas clinicamente relevantes e 50% eles tinham algum grau de disfunção ou necessidade de busca de ajuda, né? Quando a gente divide mais ainda, a gente vê que 31 pessoas tinham de fato um diagnóstico de uma psicose não afetiva, 19 tinham disfunção ou uma atitude de busca de ajuda, 57 pessoas tinham sintomas clinicamente relevantes, mas assim, não tinham diagnóstico e não procuravam ajuda, né? E 405 tinham sintomas sem relevância clínica. Então, só para mostrar isso de um outro jeito, né, para a gente entender que não é um evento tudo ou nada, né? Então, em porcentagens, né, 100% daquela amostra da população geral não tinha sintoma, bom, que 100% da amostra, né? 38% com sintomas psicóticos, né? Sintomas relevantes clinicamente 7,3%, incapacidade ou busca de ajuda 3,4% e só 2,1% tinha diagnóstico psiquiátrico, diagnóstico psicótico, né? Então, para a gente entender que isso é uma coisa gradativa, né? Isso aparece no mundo também, então a gente tem outros dados, né, outras pesquisas também, por exemplo, o National Comorbidity Survey, né, que foi feito nos Estados Unidos, a mesma coisa, 28% da população geral apontou pelo menos um item para psicose, né? Só que só 0,7% tinham de fato um diagnóstico, né? O Nemesis também, que é um estudo feito na Holanda, 17,5% das pessoas tinham tido uma vivência psicótica ao menos uma vez na vida, né? 2,1% tinham diagnóstico de psicose não afetiva. Tem outros estudos, né? Do Nedim, na Nova Zelândia, também mostra a mesma coisa, enfim. Então, o que a gente vê na população geral, psicose na população geral? Ela não ocorre como um evento tudo ou nada, né? Então, ela é uma gradação, né? Ela também ocorre em indivíduos sadios, né?
né? Só para a gente não associar o sintoma psicótico à pessoa com esquizofrenia, né? Ela acontece num contínuo de variados graus de gravidade e intensidade. E tem uma revisão sistemática do Van Oss que mostra que tem uma prevalência média de vivências psicóticas na população de 5 a 8%, né? E de 3% só de transtorno psicótico, né? Então a gente vê que só parte dessas vivências psicóticas, né? Aí o gráfico que ele colocou na publicação, só parte dessas vivências vão de fato se constituir em um distúrbio psicótico. Bom, então como é que a gente faz para prever, né? Quem que vai converter ou não para uma doença psicótica de fato, né? Quando a gente vê alguém tendo uma alucinação, um delírio, né? Como é que a gente vai saber se essa pessoa vai ficar doente ou não, né? A gente já vê que a gente já está dissociando um pouco o sintoma psicótico da doença, né? Talvez não sintoma, mas uma vivência, né? Bom, grande parte dessas vivências psicóticas ela é efêmera e sem valor clínico, né? A pessoa às vezes está lá sozinha, está com medo, começa a ouvir uma voz, né? É uma alucinação de fato, né? Às vezes é uma ilusão, né? Elas descontinuam no curto e médio prazo. Então isso é um pouco o que eu falei no começo. A gente não precisa se preocupar, né? Ouvi uma voz, enfim, estava com muito medo, estavam me chamando, o que que era? Você ouviu de novo? Não, não aconteceu mais, né? Tem pessoas que passam, às vezes, alguns períodos com algumas coisas assim, né? A gente tem outros casos dessa corte que a gente está fazendo, que eu poderia citar, né? Inclusive de delírio, né? No entanto, essas vivências, elas costumam deixar pequenas sequelas, né? Então a gente tem estudos também de revisão que mostram que assim, as pessoas às vezes têm essas vivências, mas elas acabam evoluindo com pequenas sequelas depois que essas vivências param, né? Não são todas as pessoas também. E essas vivências, elas são preditores de outras doenças psiquiátricas, né? Acho que isso que é uma coisa interessante, que é nova também, né? Então, a pessoa que apresenta um distúrbio psicótico, um sintoma, uma vivência psicótica, às vezes ela vai desenvolver mais para frente uma depressão, uma ansiedade, né? Então, aqui de novo a gente queria destacar e desassociar a questão do sintoma psicótico com a doença psicótica. Então, ela é uma coisa que, na maior parte das vezes, ela vai regredir e ela é inespecífica. Ela vai ser um marcador que pode ser para uma ansiedade futura, para uma depressão futura. Bom, e aí o que a gente faz? Como é que a gente faz para prever essas coisas, né? Então, no âmbito da pesquisa, a gente criou alguns critérios, que são critérios de risco, né? Para a gente avaliar pessoas em risco para a psicose, né? Como que são esses critérios? A gente tem basicamente 3 síndromes, né? As BIPs, né? São Brief Intermittent Psychosis Syndrome, que são sintomas psicóticos positivos clinicamente relevantes, mas de curta duração, né? Então, o que são as BIPs? São pessoas que às vezes ouvem vozes, ou que tem algum episódio delirante, né? Mas são breves, né? São pequenas faíscas, assim, pelo menos uma vez por semana, né? Então, a pessoa tem uma frequência de sintomas psicóticos, né? Não é constante, né? A gente chama isso de BIPs, né? É uma das síndromes de risco. Então, quando a pessoa começa a apresentar isso, a gente enquadra elas numa síndrome de risco para psicose. A segunda síndrome, qual que é? Né? O APS, Attenuated Psychotic Syndrome, que são sintomas leves, quase psicóticos e recorrentes. Então, a pessoa ouve algumas coisas, né? Só que ela fica na dúvida, né? Ela, puxa, mas eu ouvi alguém me chamar, mas não sei se era da minha cabeça ou não, mas eu fiquei com medo, né? Aquilo atrapalhou a pessoa, aquilo levou a algum tipo de disfunção, algum tipo de reação emocional. E a gente tem uma terceira síndrome, né, que é a GRD, que é Genetic Risk and Deterioration Syndrome, que é o quê? É o risco genético. Ele é avaliado assim, com a presença de um familiar de primeiro grau com doença psicótica e ou a pessoa com personalidade esquizotípica. Então isso a gente encara como um risco biológico, uma suscetibilidade biológica para a psicose. Se essa pessoa tem uma queda de mais de 30% na GAF, que é uma escala geral de funcionamento, então assim, a gente tem uma pessoa com
um familiar de primeiro grau com uma doença psicótica, ou a pessoa ela mesma já é uma pessoa com uma personalidade esquizotípica, ela começa a decair, o funcionamento dela cai 30%, a gente enquadra essa pessoa como uma pessoa em risco para um distúrbio psicótico, né? Por exemplo, a gente pegou pessoas na pesquisa aqui, inclusive os colaboradores às vezes vinham perguntar: mas essa pessoa aqui, ela tem um familiar, tudo, mas ela deprimiu, será que ela está em risco para psicose? Está em risco para psicose, né? Porque ela teve uma queda do funcionamento. Não importa por qual doença, porque às vezes a psicose, a gente vai ver daqui a pouco, começa com depressão. Então, assim, o que esses critérios eles procuram avaliar, né? Se a gente olhar aqui a esquizofrenia, por exemplo, a gente tem uma história, né? Uma pessoa não aparece assim com uma esquizofrenia do nada. Então a gente tem uma história, tem coisas acontecendo antes do primeiro surto. Então, por exemplo, aqui são sintomas básicos, são sintomas sutis, desorganização, são mais sintomas cognitivos aqui, basic symptoms, né? Que seria o pródromo precoce, né? Aqui começa a ter o risco genético, o declínio funcional, eles aparecem nessa fase aqui, né? Aqui eu já vou ter os sintomas subclínicos, né? Um pródromo mais tardio, né? Então eu vou ter as outras duas síndromes, a BIPS, né? Que são essas pequenas espículas, né? De sintomas psicóticos verdadeiros, mas muito rápidos, né? E a psicose subclínica, que são aqueles sintomas que estão quase psicóticos, né? A pessoa está quase perdendo a crítica das alterações que ela está tendo, né? Então, isso aqui é um pródromo mais tardio, né? E aqui é a irrupção do sintoma positivo, né, da doença mesmo, né? Então, esses critérios, né, eles procuram identificar as pessoas nessas fases aqui, né? O que eu queria chamar a atenção para vocês é isso aqui, ó, sintoma negativo. Ele já está correndo faz muito tempo aqui, né? Mas o que acontece? É difícil da gente ver eles, né? O sintoma positivo, ele chama muito mais atenção, né? Se eu perguntar, olha, você consegue identificar um sintoma negativo, é muito mais difícil eu treinar alguém para identificar sintoma negativo, os residentes, por exemplo, do que sintoma positivo. Quais que são os problemas envolvendo esses estudos de prevenção, né? Primeiro, por exemplo, quando a gente vai para a Europa, para os Estados Unidos, eles têm grandes centros de prevenção, onde eles vão captar essas pessoas em risco, mas essas pessoas elas vão ser referidas, né? Não é que elas vão procurar espontaneamente, às vezes elas vão procurar, né? Mas elas vão ser referidas por outros médicos, né? Então a gente tem um grande viés de seleção, né? A gente tem pessoas com help-seeking behavior, né? Vamos pensar aqui numa esquizofrenia paranoide. Quando que o cara vai buscar ajuda, né? Muitas vezes ele não vai depois de anos de doença, né? Ou quando a família leva. Quando que esse cara vai entrar nesse serviço? Quando a doença já estiver avançada, né? Então a gente tem um grande viés de seleção. Quando a gente instala um serviço baseado na referência, olha, vocês vão me referir pacientes que estejam em risco, né? Principalmente se tratando de psicose, com delírios, com paranoia, a gente vai ter um viés de seleção, né? Então eu vou comer bola com pessoas que sejam persecutórias, com pessoas delirantes, né? E às vezes eu vou errar com falsos positivos em outros casos, né? Pessoa às vezes assustada com sintoma psicótico, né? A gente tem muito falso positivo, né? Então doença já iniciada e características da patologia, né? Por exemplo, esquizofrenia paranoide, como eu falei. Problema com estudos populacionais, né? A gente fazer o inverso, a gente ir na população e identificar essas pessoas, né? A gente tem o risco dos falsos positivos, né? Por exemplo, aquela menina que eu citei da vivência alucinatória, né? Será que ela é doente, essa menina? Enfim, ela começou a ouvir vozes, teve uma contextualização cultural, né? A mãe levou ela para a igreja e ela está adaptada, né? Aquilo é uma doença psiquiátrica ou não? Né? Se a gente pensar, sei lá, no Foucault, né, que tem a história da loucura, aquele enquadramento do sintoma psicótico como uma coisa, um enquadre da doença, né? A gente acaba questionando isso um pouco quando a gente vai para a população geral, né? Será que a gente deve enquadrar todo o sintoma psicótico como patológico, né? Problemas gerais, as taxas de conversão são muito heterogêneas, né? Então esse foi um problema que as pessoas tiveram no DSM-5, né?
sugeriu-se que fosse colocada uma síndrome de risco para psicose, ou de psicose subclínica, né? Esse diagnóstico não foi validado, ele está lá no fundo do DSM-5 como condições para futuras pesquisas, né? Por quê? As taxas de conversão eram muito heterogêneas, né? Então, tinha estudos que mostravam que, olha, no nosso centro aqui, com os nossos critérios, 50% converteu para uma esquizofrenia em 1 a 2 anos, né? Tinham outros estudos que uma taxa baixíssima de conversão. No nosso, a gente está com uma conversão de talvez 5%, né? Muito baixo, né? Inespecificidade dos sintomas positivos. Então, aquilo que eu queria reforçar também, né? A gente tentar desacoplar o sintoma positivo da doença. Então, aquela moça, né, me inspirou bastante nessa publicação que a gente fez no Schizophrenia Research, né? Healing Spirits, né? Religiosidade em indivíduos em risco para psicose, né? Resultados da nossa coorte. Bom, será que as pessoas que ouvem vozes, por exemplo, elas são doentes, elas estão em risco para a doença, né? E aqui, acho que no Brasil, a gente tem essa questão da religião, né, do sincretismo religioso. Muita gente é católica, mas acredita nos espíritos, né? Acho que a gente tem um grande entendimento, uma grande espiritualidade na nossa cultura, né? Então, assim, é muito, muito, muito frequente a gente ver, né? Eu não vou questionar aqui se são vivências mediúnicas ou psicóticas, mas enfim, a gente vê muita gente ouvindo vozes e que às vezes vão para a igreja, vão para o templo, né? Isso é abarcado pela cultura, isso ganha um significado e a pessoa vai tocando a vida dela, né? Então, o que a gente viu nesse estudo aqui, né, que boa parte dessas pessoas, que a gente foi na população geral e viu que elas tinham alterações de senso-percepção, né, elas ouviam coisas, viam coisas, elas frequentavam muitas igrejas, né? Não como um recurso, não é que elas frequentavam e começaram a aparecer essas coisas, mas era como uma coisa de remediação mesmo, né? Então elas começaram a ouvir coisas, começaram a ver coisas, foram para a igreja, né, e ficaram mais tranquilas com isso. Então alguém pode se perguntar, bom, mas a vivência psicótica real, né, vamos dizer, o psiquiatra mais clássico, né, mais tradicional, ele vai falar, bom, mas a vivência psicótica real, ela é diferente da vivência mediúnica, né? Não é muito bem assim, né? Isso aqui foi um estudo muito legal, né, que comparou nos Estados Unidos as vozes ouvidas por médiums, né, com as vozes ouvidas por pessoas com esquizofrenia. E o que eles viram? Que as vozes eram iguais, né, absolutamente iguais. Eles viram timbre, corporeidade das vozes, a quantidade das vozes, o volume das vozes, e viram que as características das vozes ouvidas pelos médiums eram iguais às vozes ouvidas por pessoas com esquizofrenia, né? Então, assim, também não é isso, né? Tinha algumas diferenças, como a idade de início, né? A interpretação das vozes, né? Mas elas eram muito semelhantes. Então, assim, a vivência psicótica, ela é praticamente igual, né? Tanto de pessoas que encaram isso como uma vivência mediúnica, como naquelas pessoas que têm diagnóstico, né? Então, de novo aqui, reforçando a não especificidade do sintoma positivo da psicose, né? Então, o que a gente vê aqui, né? Respondendo um pouco a pergunta, né? Quando é que isso começa, né? A gente tem algumas pessoas, veja só, a gente tem insultos já desde a adolescência, desde o nascimento, né? Então a gente tem vários estudos mostrando fator de risco para psicose, né? Influenza na mãe grávida, né? Infecções na gravidez, né? Trauma no parto, trauma na infância, né? Abuso na infância. Então a gente tem insultos ocorrendo já desde a infância, desde o nascimento, né? Isso vai se acumulando na adolescência, né? Só que o que acontece? Eu tenho alguns indivíduos que são resilientes, eles voltam a um basal, né? Esse é o caso do A, né? Eu tenho outros indivíduos que eles sofrem alguns insultos e têm algumas consequências, mas eles não convertem, né? E eu tenho outros que aí a carga de insulto é maior e aí realmente eles convertem para uma disfunção psicótica, né? Então a gente tem variados graus. Como é que eu vou
como é que eu vou separar isso? Isso é um outro gráfico diferente para a gente entender, né, que a esquizofrenia, quando a gente pega o sintoma psicótico, na verdade, boa parte da doença já aconteceu, né? O que a gente tem que olhar, né? Então, como o sintoma psicótico ele é muito inespecífico, a gente tem que olhar se tem uma história, né? A gente tem que construir aí uma narrativa desse sintoma psicótico, né? Ele está ocorrendo em que contexto, né? Essa pessoa já vem tendo uma queda de funcionamento há algum tempo, né? Então, por exemplo, se a gente pegar um curso aqui da esquizofrenia, olha, gestação até puberdade, né? Incapacidades leves, né? Na atividade motora, né? Aquele paciente que eu falei, o primeiro paciente que eu falei, né? No ajustamento social e na cognição. Então, são coisas que a gente vê já na infância, né? E aí, como que isso vai evoluir na adolescência, né? Mudanças no drive, né, no afeto, são mudanças muito sutis, né? O que eu estou falando aqui, ó? São sintomas negativos e cognitivos, né? Sintomas vegetativos, né? Dificuldades sociais, acadêmicas e vocacionais, né? Mais para frente eu começo a ver o quê? Sintomas de humor, né? Ansiedade, depressão, né? Impaired social cognition, né? Uma cognição social alterada, né? Olha só, compreendendo a emoção dos outros, né? Isso aqui, se a gente pegar em termos cognitivos, a gente tem um teste que chama teoria da mente, né? Que é você imaginar o que o outro está sentindo, né? No psicodrama, isso aqui é troca de papel, enfim, tem vários jeitos da gente entender isso, né? Olha, até aqui eu não falei de sintoma positivo, né? Aqui no final que eu começo a ver, olha, sintomas psicóticos atenuados, pensamentos incomuns, né? Paranoia, persecutoriedade, pensamento bizarro. Então, e aqui realmente, olha, onset of psychosis. Então aqui começa a doença que a gente enxerga, mas que não é a doença que a gente deveria enxergar. A gente deveria começar a ver ela lá atrás, né? Então, assim, quando a gente tem o aparecimento da psicose propriamente dita, boa parte da doença já andou, né? Claro, vai ter casos que eu vou pegar no PS que eu não vou ver isso aqui, né? O cara estava super bem, sei lá, de um mês para cá o cara começou a ouvir voz, ou de uma semana para cá. O que você pensa no pronto-socorro? Bom, é droga, né? Ou alguma coisa clínica, alguma coisa orgânica, né? Eu não consigo, se a gente parar para conceber essas coisas, eu não consigo conceber uma pessoa totalmente social e adaptável desenvolvendo uma esquizofrenia em um espaço de um mês, né? Então, assim, a esquizofrenia ela tem uma história que vem de longa data, né? Que a gente acaba não percebendo. Então, por exemplo, isso aqui é uma outra proposta que eu mandei, né? Por exemplo, a gente tem aqui alguns... se a gente pensar, isso aqui é uma revisão também sistemática de curso da esquizofrenia, né? Então, o que hoje se chama de esquizofrenia, né? Mas, por exemplo, eles falam que a esquizofrenia é doenças com um estabelecimento agudo, né? Um início agudo, né? Um curso ondulativo e depois uma recuperação quase total. E olha só, né? O segundo mais frequente é um curso crônico, né? Mas que não recupera totalmente, né? Depois tem, isso aqui é um pouco mais raro, né? Mas um início agudo, um curso ondulante, depois uma não recuperação, uma recuperação lenta, né? Então a questão é, será que que geralmente, né, se recupera, né? Mas será que esses quadros de estabelecimento agudo, será que eles são mesmo esquizofrenia? Será que ele é a demência precoce, lá que o Kremer estudou? Será que é com isso que a gente tem que se preocupar de maneira mais intensa, né? Esses aqui, eles respondem bem antipsicótico, né? Eles têm uma chance de recuperação total muito grande, né? Mas, ao passo que aqui, com um estabelecimento crônico, ou seja, quando eu vejo isso aqui acontecendo, é mais difícil da gente recuperar a pessoa. É claro, né? Isso pode parar no meio, isso pode ser interrompido no meio, né? Eu posso ter uma pessoa aqui, ela não progride ao longo dessas fases, né? Então ela pode parar, né, parar aqui e seguir reto, né? Mas acho que isso aqui é o que preocupa, né?
Então, só para a gente ter uma ideia, isso aqui foi também uma proposta que eu mandei, está publicado, né? O que a gente tem hoje, né? A esquizofrenia do DSM-5, a gente tem várias... ela acaba abarcando um grupo muito heterogêneo de distúrbios, né? Às vezes, depressões psicóticas muito graves, ou transtorno bipolar muito grave, ansiedades, né? Aqui a gente acaba vendo esquizotoque, né? Que são quadros de toque muito grave, com sintomas psicóticos. A antiga psicose cicloide, né, que são quadros até que benignos, né, o episódio psicótico breve fica aqui um pouco na borda, o transtorno delirante, ele acaba, quando é muito grave, vai para a esquizofrenia. Então a gente tem um grupo de patologias, né, que a gente acaba hoje chamando de esquizofrenia, né. Mas será que é isso mesmo, né? Talvez a gente devesse chamar a esquizofrenia de um distúrbio de sintomas cognitivos e negativos. Eu acho que isso aqui é o que preocupa, né? Porque isso aqui vai responder mal ao prognóstico, né? Vai responder mal ao antipsicótico, vai ter um mau prognóstico, né? Essas pessoas, quando chegam ao consultório, ao PS, eu sei que elas vão pior do que as outras, né? Então, talvez isso aqui devesse ser chamado de esquizofrenia. Isso aqui talvez devesse ser a coisa com a qual a gente deve nos preocupar mais, né? Então, o que a gente tem? Por exemplo, sintoma psicótico na população geral, que é o 1, né, que ele vai e volta, vem, aparece, depois ele some rapidamente, né? A gente vai ter o sintoma psicótico nos distúrbios psicóticos mesmo, né, que é, por exemplo, o 3, né? Que aí eu vou ter episódio psicótico breve, né, ou psicose cicloides, né? Eu não vou ter um déficit, um sintoma negativo cognitivo. E eu vou ter a psicose ocorrendo no âmbito de sintoma negativo e cognitivo, né? Para mim, isso aqui que é esquizofrenia, isso aqui que a gente tem que se preocupar mais, né? Então, respondendo um pouco aquela pergunta lá do começo, né? Quando que a gente tem que se preocupar com sintomas psicóticos, né? De novo, eles são inespecíficos, né? Eles aparecem em todos os diagnósticos. Eles aparecem na população geral, eles podem não ter relevância clínica nenhuma, né? A gente teve um caso na nossa corte de um rapaz que ele ia vender coisa no centro, ele começou a ficar persecutório, falou, olha, minhas vendas não estão dando certo, eu saio na rua, os vizinhos estão olhando para mim, eles estão fazendo uma curva para mim, eles estão jogando mal olhado, e por isso que eu estou fracassando lá. Eu estou chegando lá, estou com luca. Falei, mas você tem certeza disso? Você não está vendendo? Não, eu tenho certeza que é coisa que eles fizeram, né? O que aconteceu? Ele mudou de rota, né? Mudou de rota, começou a vender em outro lugar, sarou. Mas se eu perguntar para ele, ele fala, não, naquela hora eu tenho certeza, eu não olho mais na cara daqueles vizinhos, eles estavam fazendo luca para mim. Então, assim, desenvolveu um pequeno delírio, assim, não tinha uma contextualização religiosa, ele não procurou nenhum tempo, né? Mas ele desenvolveu um delírio, ele adaptou, mudou de rota, não teve mais. Será que esse cara vai ter de novo ou não? Não dá para saber, né? Mas, enfim, a gente vê sintomas psicóticos na população sendo resolvidos espontaneamente, enfim, com a cultura, né? Então, assim, eles são inespecíficos, né? Quando é que a gente se preocupa com eles? Quando eles ocorrem num cenário de sintomas negativos progressivos, a gente fala de prodrômicos, ou num cenário de sintomas cognitivos progressivos, prodrômicos também, disfunção crescente, né? Então, bom, o cara está começando a ouvir voz, mas ele, olha, de uns anos para cá ele está mais quieto, ele tem tido menos amigos, opa, já começa a ficar mais preocupado. Ou a pessoa tem um avô que tinha esquizofrenia, né? Então começa a ficar mais preocupado também. Então, assim, a gente tem várias coisas mais de pesquisa, né, sobre trauma na infância, sobre gravidez com infecção, né, materna, trauma de parto, mas, assim, são fatores até hoje inespecíficos. Como eu falei, a pessoa ela pode ter um insulto ali, mas ela pode voltar ao normal. Então, o que mais a gente precisa aprender e ficar de olho, né, quando a gente vê um sintoma psicótico são essas coisas aqui. Então, era isso que eu tinha para falar. Queria agradecer a atenção de vocês. Obrigado.